livro 4, lição 49, página 68. Temos 3 temas nesta lição. O primeiro é possessive pronouns and whose. Número 2, which pronouns one, ones. E o número 3, as expressões some and any. Grammatical Preview começa então pelo possessive pronouns and whose. Veja o exemplo. This car is my car ou this car is mine. A palavra mine substitui simultaneamente car, por isso ela é um pronome, substituindo o nome, e a ideia de posse, que nós tínhamos no adjetivo my. Então, simultaneamente, mine substitui os dois. Podemos dizer que um possessive pronoun é equivalente a um possessive adjective e mais o substantivo que o acompanha. Aliás, esta é uma característica dos possessive adjectives. Eles são adjetivos, portanto, eles trazem informações sobre um substantivo. Eles sempre serão seguidos do substantivo, contrariamente aos possessive pronouns, que não são seguidos de nada. Aliás, essa é a diferença, digamos, técnica entre eles, para que você os identifique. Então, você tem a contraste my car, mine, your car, yours, his car, his, her car, hers, its car, its, our car, ours, your car, yours, their car, theirs. Vamos para a página 69, onde você vê lá alguns exemplos com umas figuras. My present, eu posso dizer que é mine, né? Esse presente é meu. Eu não posso dizer this present is my. Não. Eu tenho que dizer this present is my present, porque o adjetivo é sempre seguido do substantivo. Ou, mais praticamente, fica this present is mine. Aí tudo bem, você para no possessive pronoun, ok? Your present, oh, yours. This is yours. Você não precisa falar this is your present ou this present is your present. Então, para evitar repetição, aliás, essa é a ideia dos pronomes, nós utilizamos pronomes para evitar exatamente essas repetições. Yours. Letra C, his present, his. Her present, hers. Our present, ours. And their present, theirs. Logo a seguir nós temos whose. Whose investigates the name of the owner. Ou seja, a palavra whose investiga o nome do proprietário, significa de quem. Exemplo, whose car is that? De quem é aquele carro? That is John's. Aquele carro é do John. Observe uma questão muito interessante. A estrutura é sempre whose e mais o substantivo. Então, de quem é o carro? Whose car. De quem é a caneta? Whose pen. De quem é aquele livro? Whose book is that? E se for no plural? De quem são aqueles livros? Whose books are those? Ok? Então, não esqueça de que o substantivo vem imediatamente após a expressão whose. Vamos para a página 70, onde temos o primeiro exercício, em que se pede que você faça perguntas e as responda. Follow the example. Whose bike is that? It's hers. Então, você vê no quadradinho aí do exemplo que um camarada está fazendo a pergunta usando whose, e o outro apontando para a proprietária, usando o pronome possessivo correspondente. Siga esse padrão e responda as demais questões. Caminhando então para a página 71, vamos ao segundo tema da lição, que é which e pronouns one, ones. Nós usamos which plus a noun, veja aí, uma estrutura semelhante a whose, né? Para perguntar, to ask about things or people. Então, para perguntar sobre pessoas e coisas. Veja o exemplo. Which ice cream do you prefer? Chocolate or strawberry? Ou seja, qual sorvete você prefere? Chocolate ou morango? Outro exemplo, which doctor is at the hospital? The pediatrician or the eye doctor? Qual médico está no hospital no momento? O pediatra ou o oculista? Which transmits an idea of selection when we are thinking about a small group or about a small number of possibilities. Isso é muito importante porque difere o which de um outro interrogativo, que é o what. Veja, which way do you take to São Paulo? Which way do we take to São Paulo? Left or right?
qual caminho nós pegamos para São Paulo? A esquerda ou a direita? No caso de which, o número de possibilidades é reduzido, 2, 3, relativamente pequeno. What is more genérico, né? Você tem várias possibilidades. Então, se você estiver pensando, what's the best way to São Paulo? Qual é o melhor caminho para São Paulo? E na tua mente existem vários. Agora, se só houverem 2 e você precisa escolher, selecionar um, você vai com which. Essa que é a diferença entre which e what, ok? Seguindo os pronomes one, one. São alguns pronomes impessoais. Eles podem se referir a coisas ou pessoas, né? Mas tem uma característica impessoal aí. Veja, remember, pronouns substitute names in repetition. Veja esse exemplo. I have 2 pens, a blue pen and a red pen. Eu não preciso ficar repetindo a palavra caneta, pen, o tempo todo. Então, o que é que eu faço? I have 2 pens, a blue one and a red one. Esse one está substituindo pen de uma maneira, como eu disse, bem informal e impessoal. The pronoun ones may substitute nouns in plural, claro. Então, aqui, ones é um pronome e ele pode substituir plurais. Olha, quais filmes, which movies do you like? The old ones or the new ones? O que eu estou perguntando aí? Quais filmes você gosta? Os antigos, os velhos filmes ou os novos filmes, ok? Então, esse é o pronome one, ones. Vamos lá para a página 72 e o exercício número 2 pede que você responda, né, as perguntas. Answer the question, solve the example. Which bag is yours? The yellow one or the white one? E a resposta aqui foi the yellow one. Qual mala é a sua? A amarela ou a branca? Veja que em português nós usamos simplesmente, né, a amarela ou a branca. Aí em inglês você vai usar the yellow one. Esse one é que faz a vez do pronome da mala amarela ou da mala branca. Vamos praticar um pouquinho? Letra A. Which cars do you prefer? The big ones or the small ones? E aí você responde de acordo com as suas preferências, ok? Lembrando, mais uma vez, a estrutura which cars, which book, which pen e etc. Dando sequência, na página 73, o Grammatical Preview é sobre as últimas 2 palavras ou 2 termos dessa lição, que são exatamente any and some. Veja os exemplos aí. O camarada meio chapado lá pede para o garçom, give me some beer, please. O garçom todo educado, which one, sir? We have Brahma, Anárquica and Busyweiser. Give me any beer. I want to forget. Quer dizer, interessante, né? O camarada pediu uma cerveja. Me arruma uma cerveja aí. Aí o garçom, todo educado, qual, senhor? Temos a Brahma, a Anárquica e a Busyweiser. Ele diz então, give me any beer. Me dá qualquer cerveja. Eu quero esquecer. Eu tenho certeza que na sequência, se perguntasse para ele o que é que ele quer esquecer, ele já não conseguiria lembrar. Mas tudo bem, vamos em frente. We more often observe any in negative and interrogative sentences. Nós observamos a presença de any em sentenças negativas e interrogativas com muito maior frequência. Então, quando você pergunta, do you have any milk? Você está perguntando se a pessoa tem qualquer tipo de leite que seja, sem especificar. E na resposta, se ela for negativa, se for uma resposta 0, você vai responder, I'm sorry, we don't have any milk. Quando você diz we don't have any milk, você está dizendo que você não tem qualquer tipo de leite que seja. Leite A, B, C, integral, semi-integral, com baixa gordura, com muita gordura. Você não tem qualquer que seja. E o não qualquer significa 0. Ok? É possível sim colocar N na afirmativa, como eu disse, não é tão frequente, mas é possível. E se eu disser para você que se você quiser ir nadar num clube, você não vai poder ir em any day, qualquer dia. Você tem que ir em Sundays, em alguns dias em que o clube está aberto. O some é mais restritivo. Já o any é mais indiferente, né? Se você quiser nadar na praia, não tem dia específico como o clube. O clube fecha para limpeza, né? Na segunda, terça. Mas a praia não, está sempre aberta. Você pode ir
on any day. Né? E tem mais. Precisa ir em algum horário específico? Não. You may go to the beach at any time. Você pode ir lá em qualquer horário, que está sempre aberto. Então, é possível sim o N na afirmativa, desde que você respeite a ideia original de indiferença, de qualquer que seja. Ok? O segundo tópico, que é o SAM, já adiantei um pouquinho aí, é uma ideia mais quantitativa do que qualitativa. Veja o pequeno gráfico aí dizendo one part of the total, uma parte do total. Some friends are visiting us tomorrow. Alguns amigos estão nos visitando amanhã. Alguns daqueles que eu tenho, né? Então, o some, veja, is usually used in affirmative or interrogative sentence, but not in negative sentence. Então, o some, este sim tem uma restrição. Ele vai ser usado em afirmativas e interrogativas, mas não nas sentenças negativas, porque cria um mal-entendido aí, uma comunicação falha. Exemplo, I need some coffee and some cigarettes. Eu preciso de algum café, né? Preciso de café e de alguns cigarros. Well, we have some coffee, but we don't have any cigarettes. Nós temos algum café, mas não temos nenhum cigarro. Gramaticalmente, né? You may see any or some for interrogative sentences depending on your intention. Olha que interessante isso. Nas perguntas, nós podemos, portanto, ter tanto o N quanto o some. Mas a intenção que você tem, em termos de expectativa, é que vai definir se você usa um ou outro. Veja o exemplo, aí no final da página 73. Do you have some audio tapes? Versus, do you have any audio tapes? Olha em parênteses a diferença. Se eu acho que você vai dizer sim, eu pergunto some. Você tem aí umas fitas cassetes? Olha, isso aqui é do tempo da fita cassete, hein? Tão antigo. Você tem algumas fitas? E eu acho que você tem, então eu ponho some. Agora, se eu não tenho a menor ideia se você tem ou não tem, é uma pergunta realmente, eu não sei, eu vou usar N. Do you have any audio tapes? Você tem aí qualquer que seja, né? Você tem fitas, cassetes, nem preciso trazer esse N, mas fica dentro, implícito na nossa cabeça, se você está esperando um sim ou se você não tem a menor ideia. Essa que é a interpretação. E não em português, você fala, você tem algumas fitas cassetes? E a pessoa não sabe se você está achando que ele vai dizer sim, se você não sabe. Em português não é claro, em inglês é. Tá? Então, anota essa diferença aí que é muito interessante. E para terminar, veja, quando você está oferecendo alguma coisa, usando a expressão would like, lembra, para ser educado, né? Tem outras maneiras lá, how about, may I bring you, mas você nunca vai usar o N nesse caso, tá? Porque, primeiro, isso não é uma pergunta, é um oferecimento, né? Você está oferecendo um café. Aí você vai sempre dizer, would you like some coffee? Nunca vai dizer, would you like any coffee? Porque fica uma coisa assim, ei, você quer qualquer café aí? Qualquer café quente, frio, ou velho, ou novo? Aí não dá certo. Então, quando oferecendo, essa regra que nós comentamos há pouco atrás, da expectativa de sim ou de não sei, ela cai. Ao oferecer, nós vamos usar apenas o some, ok? Claro que com o uso agora você vai ficar mais familiarizado. Então vamos encerrando os comentários por aqui, vamos para a página 74 e vamos fazer lá alguns exercícios. E dúvidas posteriores resolveremos na sala de aula. Vai lá, página 74, complete the blanks, complete the blanks or answer the questions. Então complete os espaços ou responda as perguntas. Letra A. They have o quê? Books, but they don't have a suggestion. Primeiro eu vou fazer para você junto aí, ó. They have some books, but they don't have any suggestions. Eles têm alguns livros, mas não tem nenhuma sugestão para o nosso seminário, for our seminar, ok? Vai observando, lendo, entendendo o contexto nessas questões que estão aí na página 74. E com isso concluímos esta lição 49. Até a próxima.